Eu tinha acabado de chegar em casa mais cedo do que o habitual. Tinha terminado meu expediente mais rápido do que o esperado e, ao invés de aproveitar para descansar um pouco, estava ansiosa para encontrar Rafael e ter um momento de carinho. Sempre que chegava em casa, ele costumava me receber com um abraço apertado, um sorriso sincero, como se estivesse esperando ansiosamente por mim. Mas naquele dia, algo me dizia que seria diferente. Meu nome é Helena, e sou casada com Rafael há 8 anos. Durante todos esses anos, tivemos nossas dificuldades, claro, mas sempre conseguimos superar tudo com respeito e amor. Pelo menos foi o que eu pensava até aquele momento. Nosso casamento parecia sólido, eu me sentia amada e respeitada, e eu acreditava que ele também me via da mesma forma. Quando entrei em casa, o cheiro de café ainda estava no ar. Rafael adorava preparar café para nós dois quando eu chegava. Era um gesto simples, mas que mostrava como ele se preocupava comigo, mesmo nas pequenas coisas. Eu sabia que ele estava em casa, provavelmente relaxando depois de um dia longo de trabalho, assim como eu. Eu não estava esperando nada demais, só queria compartilhar um momento de intimidade, falar sobre o meu dia, ouvir sobre o dele. Fui direto para o quarto, como de costume. Mas, ao abrir a porta, o que encontrei foi algo totalmente inesperado. Rafael estava na cama, abraçado a uma mulher. Eles não me perceberam de imediato, e a cena que se desenrolava diante dos meus olhos foi um golpe direto no meu coração. Rafael, o homem com quem eu dividia minha vida, estava com outra mulher. O mundo parecia ter parado naquele instante. O ar ficou pesado, e o choque me paralisou. Amor, calma. Eu posso explicar. Ele disse, tentando se levantar da cama, como se a explicação pudesse apagar tudo que eu acabará de ver. Mas eu não disse uma palavra. O silêncio foi tudo que consegui oferecer. Eu sabia exatamente o que tinha acontecido, e sabia também o que deveria fazer. Não era o momento de gritar, de chorar ou de pedir explicações. Eu tinha um plano, algo que nem ele imaginaria. Eu não ia me submeter à dor e ao sofrimento de ser traída. Pelo contrário, aquele seria o momento da minha virada. Saí do quarto, sem olhar para trás. Minha mente estava clara, decidida. Eu sabia que não seria mais a mulher que aceitaria essa humilhação. Eu não ia permitir que ele me fizesse sentir menor. Agora, era minha vez de tomar as rédeas da situação. A raiva não surgiu de imediato. Eu estava mais em choque do que qualquer outra coisa. Meu corpo estava tenso, e meu coração, batendo de forma acelerada. Mas, ao sair do quarto, fui tomada por uma sensação de clareza. Eu sabia que não queria ser a mulher que aceitaria essa traição sem reação. Eu merecia mais, muito mais do que aquelas mentiras e enganações. Fui para a cozinha e preparei uma xícara de chá, com a intenção de me acalmar. Eu precisava pensar no que fazer a seguir, mas também sabia que não poderia agir com pressa. Rafael ainda estava lá em cima, provavelmente sem saber o que esperar. E quanto à mulher com quem ele estava? Bem, eu não sabia quem era, mas não fazia diferença. O foco, naquele momento, deveria ser ele. Coloquei a xícara sobre a mesa e me sentei, tentando organizar meus pensamentos. Como eu chegaria até ele? Como faria com que ele entendesse que não seria mais o mesmo, que não haveria mais espaço para ele fazer isso comigo? Eu não vou mais ser a mulher que chora por você, pensei para mim mesma. Você não me merece, Rafael. Minhas mãos estavam firmes. Eu sentia a coragem tomando conta de mim, e a raiva que, em um primeiro momento, parecia ser uma emoção descontrolada, estava se transformando em determinação. Rafael não era o homem que eu acreditava ser, e agora, tudo que eu sentia era um desejo de seguir em frente. Mas, antes de dar qualquer passo, eu precisava garantir que ele visse que eu não seria uma esposa submissa e perdoadora. Não demorou muito para que ele aparecesse na cozinha. Ele entrou com aquele ar de quem não sabia o que fazer. Os olhos evitavam os meus. Eu o observei calmamente, sem pressa, até que ele tomou coragem para falar. Helena, eu posso explicar tudo isso. Por favor, me escuta. Eu olhei para ele e, com a maior calma do mundo, falei, você não precisa explicar nada, Rafael. Eu já vi tudo o que precisava ver. Ele parecia surpreso com a minha tranquilidade, como se esperasse que eu ficasse ali, perguntando sobre os detalhes, implorando por uma resposta. Mas eu estava além disso. Eu
Não sei o que dizer, ele murmurou, a voz falhando um pouco. Eu realmente sinto muito, Helena. Eu não queria te magoar. Eu respirei fundo, sentindo o gosto amargo das palavras dele, mas sem mostrar fraqueza. Não seria fácil, mas eu sabia o que precisava fazer. Você me magoou, Rafael. Mas, mais do que isso, me desrespeitou. E isso não tem perdão. Eu não vou continuar em um relacionamento onde não sou respeitada. Rafael ficou em silêncio, tentando processar minhas palavras. Eu me levantei, sem olhar para ele, e fui até o corredor. Já sabia o que precisava fazer. Não seria uma noite fácil, mas era necessário. Eu não iria mais permitir que ele fosse a minha prioridade, quando eu mesma estava em segundo plano. Passei por ele e fui até o quarto. Quando fechei a porta, um sentimento de liberdade começou a crescer dentro de mim. Eu não estava mais prisioneira da minha própria casa, da minha própria dor. Eu estava tomando as rédeas da minha vida. E, com isso, sabia que a partir daquele momento, as coisas seriam diferentes. Ele que tentasse me convencer, ou que tentasse sair da situação como se nada tivesse acontecido. Mas eu estava decidida a mudar o rumo dessa história. Os minutos se arrastavam enquanto eu permanecia no quarto, a mente a mil, tentando processar tudo o que havia acontecido. Rafael, provavelmente, estava perdido na sala, sem saber como reagir. Eu podia ouvir seus passos e sua respiração pesada atrás da porta, mas não me movi. O silêncio era o meu aliado. Não queria mais palavras, não queria mais promessas vazias. Eu sabia o que ele tinha feito, e mais do que isso, sabia que não seria mais aquela mulher submissa que aceitava desculpas. O mais estranho de tudo era que, em vez de me desesperar ou chorar, uma sensação de alívio estava tomando conta de mim. Eu sentia que, finalmente, estava no controle da situação. Eu não queria ser a mulher que ficava esperando pelo homem que me traiu. Eu queria mais. E agora, era a hora de mostrar a mim mesma o quanto eu valia. Decidi sair do quarto e enfrentar o que viria a seguir. Abri a porta e encontrei Rafael parado ali, como se estivesse esperando uma resposta, uma reação de minha parte. Ele parecia nervoso, suando um pouco, tentando formar palavras. Quando me viu, a expressão no rosto dele mudou, mas não de alívio. Ele estava mais ansioso, sem saber qual seria o próximo movimento. Helena, por favor, não faz isso. Eu nunca quis te magoar. Acredite em mim. Eu me aproximei dele lentamente, sem pressa, com a calma que agora dominava meu corpo. Olhei nos olhos dele, não mais com aquela expressão de quem ainda tentava entender o que havia acontecido, mas com uma firmeza que ele provavelmente nunca havia visto em mim. Rafael, você não me magoou apenas com o que fez, mas com a maneira como me tratou todos esses anos. Eu sempre estive aqui, tentando construir algo com você, enquanto você escolhia me enganar. Aquelas palavras saíram de minha boca com um peso, mas também com uma clareza inesperada. Eu estava dizendo a ele, de forma definitiva, que o nosso casamento havia chegado ao fim. Não tinha mais espaço para ele ou para suas desculpas. Ele deu um passo à frente, como se quisesse me abraçar, mas eu levantei a mão, pedindo que ele parasse. Não, Rafael. Não quero mais suas desculpas. Não adianta mais. Eu respirei fundo, finalmente sentindo a coragem completa tomando conta de mim. Eu sabia que era hora de ser firme, de não voltar atrás. Ele me olhou com uma expressão de desespero, tentando encontrar uma brecha para reverter o que tinha acontecido, mas eu não estava mais disposta a ceder. Eu não quero mais viver assim, eu disse, as palavras saindo com mais força agora. Eu vou sair de casa, Rafael. Preciso de um tempo sozinha. Preciso de tempo para me encontrar de novo, para descobrir quem sou sem você. Ele não respondeu. Ele estava em choque, como se tivesse perdido o controle da situação, como se não soubesse mais como agir. Eu o observei por mais alguns segundos, sentindo uma mistura de tristeza e liberdade ao mesmo tempo. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas sabia que, dali em diante, minha vida seria diferente. Fui até o closet e comecei a pegar minhas coisas, sem pressa, como se estivesse apenas fazendo uma mudança qualquer. Rafael permaneceu em silêncio, sem se mover. Eu sabia que ele não sabia o que fazer. Eu também não sabia ao certo o que faria seguir, mas algo dentro de mim dizia que eu estava tomando o caminho certo.
Ele finalmente se aproximou e, com a voz quebrada, disse: Helena, por favor, eu te amo. Não posso te perder. Eu não olhei para ele. Eu já sabia o suficiente. Olhei para minha mala e fechei-a com calma, dando o último suspiro de uma vida que estava ficando para trás. Eu não sou mais a mulher que você conhece, Rafael. E isso já não tem volta. E com essas palavras, saí do quarto, sem olhar para trás. O que o futuro reservava para mim? Não sabia, mas tinha certeza de uma coisa: eu estava finalmente livre. A estrada à frente parecia incerta, mas uma coisa eu sabia: estava mais forte do que nunca. Quando saí de casa, foi como se o peso que carregava nas costas tivesse desaparecido. Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas eu estava pronta para ele. Tudo o que eu queria era encontrar paz novamente. Não me importava o que fosse necessário. Eu precisava de espaço para respirar, para me reconstruir. Passei a noite em um hotel perto do meu trabalho. O lugar era simples, mas tinha uma sensação de aconchego que não sentia em casa há muito tempo. Quando me deitei na cama, finalmente consegui dormir, sem as inquietações que me consumiam antes. Eu não estava mais preocupada com o que Rafael faria ou diria. Ele que resolvesse a própria vida. A minha já estava nas minhas mãos. O dia seguinte trouxe novos desafios. Eu sabia que, ao voltar ao trabalho, teria que lidar com as perguntas e os olhares curiosos. O que eu faria? Como explicaria para as pessoas que meu casamento havia terminado assim, de forma abrupta? A verdade é que eu não tinha respostas. Tudo o que eu sabia era que precisava dar um passo de cada vez. Quando cheguei no trabalho, encontrei Ana, minha colega de trabalho e amiga de longa data. Ela me olhou com uma expressão de preocupação, mas também com um toque de solidariedade. Helena, você está bem? Eu ouvi falar. O que aconteceu? Eu estou aqui para o que precisar. Eu a olhei e, por um momento, me senti tomada por uma onda de gratidão. Ana sempre soubera me apoiar, e agora, ela era a única pessoa em quem eu podia confiar para desabafar. Eu terminei tudo, Ana, disse com a voz embargada. Eu não aguentava mais. Rafael me traiu, e eu simplesmente não podia mais viver com isso. Ana me abraçou apertado, e eu senti uma sensação de alívio. Ao falar com ela, tudo parecia mais claro. Eu estava fazendo a coisa certa. Você fez o que precisava fazer, Helena. Às vezes, a gente precisa tomar decisões difíceis para encontrar a felicidade de novo. Ela me disse, com um sorriso gentil. Você vai superar isso. Eu sei que vai. Eu sorri de volta, sentindo um pouco da força de Ana me envolvendo. Eu sabia que o processo seria longo, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia uma chama de esperança acendendo dentro de mim. O resto do dia passou de forma mais tranquila do que eu imaginava. Não houve grandes interrupções ou mais perguntas, e eu consegui concentrar-me no meu trabalho. O que aconteceria depois, eu ainda não sabia. Mas, no fundo, sentia que cada passo que eu dava me aproximava mais da mulher que eu sempre quis ser. Quando o expediente terminou, fui até o apartamento de uma amiga para passar a noite. Eu sabia que não era a hora de voltar para casa. Rafael provavelmente estava lá, sozinho, tentando entender o que acontecia, mas eu não queria vê-lo. Não queria mais permitir que ele tivesse qualquer poder sobre mim. Enquanto estava com minha amiga, conversando sobre as possibilidades de uma nova vida, eu percebi o quanto ainda havia por descobrir em mim mesma. Não sabia o que o futuro traria, mas tinha certeza de que nada mais seria como antes. Eu era uma nova mulher, pronta para escrever um novo capítulo. À medida que o dia se transformava em noite, uma sensação de paz começava a tomar conta de mim. Eu estava mais perto de me reencontrar, e isso me dava força. O Rafael e tudo o que ele representava para mim já estavam no passado. Agora, eu tinha o controle. E isso era tudo o que eu precisava para seguir em frente. O sol nascia no dia seguinte, mas a sensação de mudança não se dissipava. Eu estava me afastando daquilo que conhecia e, mesmo que o futuro fosse incerto, eu sabia que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava no comando da minha própria vida. Rafael. Ele já era parte do passado. Eu tinha muito mais a fazer e descobrir sobre mim mesma. Naquele dia, fui até o banco para acertar algumas pendências que tinha deixado para depois,
sempre adiando por causa da correria do casamento e dos compromissos familiares. Eu sabia que precisava de tempo para cuidar de mim e da minha saúde emocional, mas também sabia que era hora de começar a organizar a minha vida financeiramente. Enquanto esperava na fila, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Ele estava tentando entrar em contato novamente, pedindo para falar comigo. Eu hesitei por um momento. Eu não estava mais disposta a ouvir desculpas vazias, mas algo dentro de mim queria entender até onde ele iria. Resolvi atender, mas com a cabeça firme, sem esperar nada além de mais palavras que não significavam mais nada. Helena, por favor, me ouça. Eu errei, e sei que fui cruel contigo. Quero uma chance para consertar tudo. A voz dele estava carregada de arrependimento, mas também de desespero. Suspirei e olhei para o céu através da janela do banco. Não, Rafael. Não quero mais saber de você. O que aconteceu, aconteceu, e eu não posso voltar atrás. Ele parecia insistir. Eu te amo, Helena. Eu sei que te machuquei, mas não quero te perder. Me dá uma chance de te mostrar que posso mudar. As palavras dele soavam vazias, como se ele estivesse dizendo o que achava que eu queria ouvir. Mas não era mais o suficiente. Já não me importava com o que ele tinha a dizer. A dor que ele me causou tinha sido grande demais para ser ignorada com simples desculpas. Eu tinha que me lembrar de quem eu era antes de me perder no relacionamento, antes de deixar que ele me definisse. Eu era mais forte do que imaginava. Você me perdeu, Rafael. Eu não sou mais a mulher que você conhecia, disse, agora com uma voz firme, sem hesitação. E eu não vou voltar atrás. Pode procurar por outra pessoa, mas eu já não sou mais a sua. Após essa conversa, desliguei o telefone com um suspiro de alívio. Eu não tinha mais nada a ver com ele, e finalmente, me libertei dessa relação que me prendia. As mensagens continuaram a chegar, mas eu as ignorei. O que ele tivesse para me dizer não mudaria nada. Ao longo daquela semana, eu me concentrei no que realmente importava, meu bem-estar. Comecei a frequentar um grupo de apoio para mulheres que passaram por situações semelhantes. Conversar com outras pessoas que haviam vivido o que eu estava vivendo me deu uma sensação de conforto e de pertencimento. Elas entendiam exatamente o que eu sentia. E foi ali, naquele grupo, que conheci pessoas que me inspiraram a retomar sonhos que havia deixado para trás. A vida, depois do fim de um relacionamento como aquele, era um recomeço. Eu sabia que tinha muito a oferecer ao mundo, e agora, mais do que nunca, eu estava disposta a me dar as chances que merecia. Na segunda-feira seguinte, retornei ao trabalho com uma nova postura. As pessoas ao meu redor começaram a notar a diferença em mim, mas eu não queria que fosse sobre isso. Eu queria que fosse sobre o meu recomeço, sobre a mulher que eu estava me tornando. No final do dia, Ana me encontrou no corredor. Helena, você está diferente. Mais leve. Eu não sei o que você fez, mas fico feliz por você. Eu sorri. Eu só decidi viver para mim mesma, Ana. E não vou mais olhar para trás. Ela me abraçou com um sorriso. E pela primeira vez em muito tempo, eu sorri verdadeiramente de volta. Eu sabia que o que vinha pela frente ainda não era fácil, mas tinha a sensação de que tudo estava finalmente começando a se encaixar. Eu estava aprendendo a me amar novamente, a ser minha prioridade. O futuro, embora incerto, parecia cheio de possibilidades. Com o tempo, a dor da traição foi diminuindo, mas a raiva que eu sentia de mim mesma por ter permitido que aquele relacionamento me consumisse, ainda estava ali. Eu sabia que a raiva era natural, e que, com o tempo, ela se dissiparia. Mas o que eu sentia mais profundamente era o alívio de ter colocado um ponto final naquela fase da minha vida. Aos poucos, comecei a me reconectar com as coisas que me faziam bem. Aquelas pequenas coisas que, na rotina diária do casamento, eu havia esquecido. Voltei a me dedicar à leitura, que sempre amei, e passei a cuidar de mim de uma maneira que não fazia muito tempo. Me matriculei em aulas de yoga e até comecei a pensar em fazer novos amigos, além de reatar os laços com os antigos. No trabalho, minha postura também começou a mudar. Em vez de me esconder ou me sentir inferiorizada, eu passei a me impor mais. O tempo que passei no grupo de apoio me deu força para ser mais confiante, não só em minha vida pessoal, mas também no ambiente profissional. Comecei a receber mais responsabilidades, e por fim, uma promoção.
Aquilo me deu uma sensação de conquista que eu nunca pensei que sentiria novamente. Estava começando a ver as recompensas do esforço em cuidar de mim mesma e dar espaço para que novas oportunidades surgissem. Eu sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas o que importava era que eu estava tomando as rédeas da minha vida. Não mais definida pelo que Rafael pensava ou pelo que ele fazia ou deixava de fazer. Eu era Helena, e só isso já era suficiente. E então, em uma noite tranquila, quando estava em casa, fazendo algo simples como cozinhar uma refeição para mim mesma, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Eu hesitei, mas desta vez, não senti raiva ou frustração. Eu sabia que, no fundo, ele queria algo de mim que eu não tinha mais para dar. Não queria me prender ao passado, muito menos reviver velhos sentimentos. Decidi finalmente bloquear o número dele. O que ele tinha a dizer nunca mais seria relevante para mim. Essa foi a última vez que pensei nele. A noite passou, e eu percebi que havia algo muito mais valioso em minha vida agora. A minha liberdade. Eu não precisava mais do perdão de Rafael, nem da sua aprovação. Eu já estava em paz comigo mesma. E, mais importante ainda, estava aprendendo a construir a vida que sempre quis. Na semana seguinte, ao passar pelo café que eu costumava frequentar com Rafael, eu parei. O cheiro do café fresco no ar me trouxe de volta algumas lembranças do passado, mas eu não as encarei com tristeza. Eu olhei para o café, respirei fundo e, ao invés de seguir meu caminho, entrei. Pedi uma xícara de café sozinha. Eu estava sozinha, mas não me sentia solitária. E aquela sensação foi libertadora. Eu sabia que o que eu estava vivendo agora era muito mais do que uma simples recuperação. Era um renascimento. Cada decisão que eu tomava agora estava mais alinhada com a mulher que eu queria ser. A mulher que sabia o que merecia e que estava disposta a buscar por isso. Não mais pela aprovação de ninguém, mas pelo simples prazer de ser eu mesma. A vida, aos poucos, estava tomando formas mais bonitas. O amor próprio era a base de tudo, e, finalmente, eu estava aprendendo a me amar de verdade. E o melhor de tudo, eu estava pronta para o que viesse pela frente, seja lá o que fosse. Eu estava em paz. Eu estava bem. A história com Rafael, agora, parecia apenas um capítulo distante de algo que não fazia mais parte da minha narrativa. Eu tinha muito mais por escrever. O tempo passou e, com ele, a sensação de liberdade só aumentava. Eu não sabia exatamente o que o futuro me reservava, mas não me importava mais. A confiança que recuperei em mim mesma era algo que ninguém poderia tirar. Às vezes, me pego refletindo sobre tudo o que passei, sobre a dor, o sofrimento e a perda. Mas, principalmente, sobre a incrível força que encontrei em mim mesma ao atravessar aquele momento tão difícil. A vida tem uma maneira única de nos ensinar a crescer. Eu aprendi que, por mais doloroso que tenha sido, o fim daquele relacionamento foi o começo de uma nova versão de mim mesma. E agora, ao olhar para trás, sinto gratidão por tudo o que aconteceu. Pois sem aquela experiência, eu nunca teria descoberto o quão forte eu realmente sou. Foi num fim de semana tranquilo, sentado na varanda de casa, com uma xícara de chá nas mãos, que recebi uma mensagem de Ana. Ela havia se casado recentemente, e o que ela disse me tocou profundamente. Helena, você sempre foi tão forte e admirável. Eu só queria dizer que te acompanhei durante toda essa jornada e fiquei tão feliz ao ver você encontrando a felicidade de novo. Às vezes, é preciso se perder para se encontrar. Eu sorri para a tela do meu celular, tocada pelas palavras dela. É engraçado como, de longe, os outros enxergam o que, por vezes, a gente mesma demora a perceber. Ana sempre esteve ao meu lado, me apoiando, e suas palavras soaram como um lembrete de que, ao redor de mim, havia pessoas que realmente me queriam bem. Eu não estava mais sozinha. Decidi então me permitir olhar para o futuro com mais otimismo. Eu sabia que não seria um caminho fácil, mas estava mais preparada para enfrentá-lo do que nunca. Se o amor surgisse, eu estaria aberta a ele, mas, por enquanto, eu queria continuar a minha jornada, focada em mim mesma e nos meus sonhos. O que eu descobri ao longo de tudo isso é que o mais importante não é o que nos aconteceu, mas o que decidimos fazer com o que nos aconteceu. E foi assim que passei a viver. Cada dia era uma oportunidade de me aproximar mais de mim mesma, de ser a pessoa que eu sempre quis ser, sem pressões, sem expectativas externas. Eu era livre para viver do meu jeito, e isso nunca havia sido tão maravilhoso.
Os meses foram se passando e, embora o mundo lá fora seguisse o seu ritmo, eu estava tranquila e focada. O fato de eu estar bem, de estar em paz comigo mesma, já era a maior vitória que eu poderia conquistar. Não era mais sobre o que os outros pensavam, nem sobre os erros do passado, mas sobre a pessoa em que eu me transformei. Uma mulher forte, independente e pronta para enfrentar qualquer coisa que a vida ainda tivesse a oferecer. Eu não tinha mais medo de ser quem eu sou. Eu sabia que o futuro, qualquer que fosse, seria meu para viver. E a cada dia, a cada pequeno passo, eu me aproximava mais da felicidade genuína, aquela que vinha de dentro, aquela que não dependia de mais ninguém além de mim mesma. A história de Rafael e do meu casamento parecia agora uma memória distante, uma história que já não fazia mais parte do meu presente. Eu estava completamente transformada. E, mais importante, eu estava feliz. Afinal, o que mais poderia ser necessário, se não ser verdadeira consigo mesma e seguir em frente?